Olá, eu sou Josiane Ritz, do podcast Barulho Curitiba, que tem a produção da Luísa Mainardes e do Evandro Soares. Hoje o podcast Barulho Curitiba tem a honra de receber dois integrantes do Blindagem, Paulo Juque e Will Vox. Essa banda é um ícone do rock brasileiro, né? E nesse ano completa 50 anos. Então é uma honra multiplicado por 50, né? Então, eu queria começar, que eu fui pesquisar para a gente conversar, começando assim com que tem várias dúvidas ali, se no ano de fundação da banda. Por que essa confusão, 1975, 1978? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, a verdade mesmo, nua e crua, vamos colocar assim, a primeira vez que foi usado o nome Blindagem foi em 23 de agosto de 75, no Ginásio Catarinense, em Florianópolis. Eu mudei o nome da banda em cima do palco. Nossa! É uma coisa bem curiosa. Por quê? Nós tínhamos tocado num festival. Aliás, curiosamente, me ligaram semana pedindo para participar de um documentário sobre esse festival. Um dos primeiros festivais ao ar livre que teve, assim, tipo, no estilo Woodstock e tal. E nós tocamos lá. E foi assim uma coisa assim, para eles na época, meio que apoteótica, assim, sabe? A gente era meio maluco, assim, a gente tocando com guitarrista com sutiã, de coturno, eu todo pintado, sabe? Eles faziam um pouco de mise-en-scène, assim. E marcou muito. Daí o que aconteceu? Isso foi em 74. Daí no ano seguinte, a pessoa que fez aquele festival quis fazer um show assim, reunindo uma representatividade de Curitiba, do Paraná, no caso, um de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul. E chamou o Bicho da Seda, do Rio Grande do Sul, que era realmente uma grande banda de rock naquela época, a banda Escândalos e o Carlos Magno, que era de Florianópolis, e daí ligou para mim e falou, não, a tua banda tem que estar aqui, o Movimento Parado. Eu falei, cara, não era o nome da banda da época, era Movimento Parado. Eu falei, cara, nem existe mais, não temos mais, a gente está com outro plano, saca? Mudando o nome da banda. Ah, não, eu vou anunciar vocês aqui como Movimento Parado, que todo mundo fala do Movimento Parado. Eu falei, então tá, né? Tudo bem. Daí nós fomos para lá como Movimento Parado ainda. E daí em cima do palco, falei, a partir de agora não é mais Movimento Parado, é Blindagem. Então eu considero assim a data realmente do nascimento da Blindagem no dia 23 de agosto de 75. E por que Blindagem? Tudo tem uma história, né? Isso. Tudo tem uma historinha no meu. Você já conhece a história? Inclusive, por quê? Por quê? Também estou aqui. Então, rapidamente, a banda, quer dizer, vamos dizer, era Movimento Parado. Eu tinha uma pira assim de estudar filosofia oriental, essa coisa de Rosa Cruz, de gnose, estudos de mantras e tudo. E o tal do Movimento Parado não ia muito para frente, né? Apesar que a gente fazia alguns shows bem representativos, mas não ia. E eu falava com o meu guru lá, falava, mas por que não vai? Ele falou, Paulo, eu vou tentar explicar assim dentro dos nossos estudos. Movimento é uma coisa positiva, que anda para frente. Parado, você corta o movimento. Eu falei, essa banda, eu não sei, eu acho que esse nome nunca vai dar certo. Eu falei, pô, interessante, então acho que vou ter que mudar de nome, né? E daí a gente estava assistindo lá com o pessoal da banda, assistindo o telejornal do meio-dia da época lá, e daí comentou sobre, novidade, né, 50 anos atrás, comentou sobre a guerra lá no canal de Suez e tudo mais, para variar entre os israelenses e os judeus e os árabes. E daí o cara falou uma frase assim que me chamou a atenção, que ele falou assim, e daí eles deram tiro de bazuca e não furou a blindagem do tanque. Daí eu, na hora, falei, pô, que nome interessante, blindagem, né? O que é blindagem? Você vê que loucura, né? Naquela época, quer dizer, hoje iria no Google, na hora, né? Naquela época eu fui lá na Aurélia, o que é blindagem? Eu realmente estava lá, blindagem física, blindagem nuclear, uma couraça de aço e tudo. Eu falei, cara, o nome da banda vai ser Blindagem. Foi daí que surgiu a ideia do nome Blindagem. A fonética da palavra, então é gostoso, assim. Né? É gostoso. Até nós pensamos em colocar Blindagem, até porque o Black Sabbath estava lançando o Sabotage. Sim, né? sim. Seria sabotagem, mas sabotagem. Eu falei, não, cara, mas blindagem, ele soa bem, blindagem, entendeu? Daí olha a loucura, né? Ai, meu Deus, contando as histórias, vou longe, sabe? Daí nós queríamos fazer uma foto bem original, assim, né, usando blindagem. Daí tinha uma exposição do Exército, ali onde hoje é a Avenida das Torres,
tinha um espaço grande lá e tinha uma exposição do Exército. Nós fomos lá, eu falei com os soldados lá e nós fizemos, eu tenho até essas fotos até hoje, lá, cartaz, tudo. A gente colocou capacete, subiu em cima de um tanque e tudo mais e fizemos uma foto assim para usar como blindagem. Daí o tenente que estava lá responsável falou, só que tem um detalhe, vocês vão ter que mostrar essas fotos para ver no que vocês vão usar. Ah, não, a gente traz. Nunca vi nada e usamos, fizemos cartaz de show usando essa... E daí ficou o nome assim, blindagem, sabe? Foi e você, assim. quando começou, vocês imaginaram que ia durar tanto, assim, 50 anos? Veja bem, eu sou um cara assim, eu falo muito por mim, lógico que eu acho que a banda tem essa característica também, eu estou falando por todos, né? Que a gente tem muito sonho e acreditar muito no sonho, sabe? Então, o que diferenciou a blindagem das outras bandas? Eu acho que foi exatamente, primeiro, o fato de compor. A gente sempre teve o foco de compor música. Nós vamos fazer a nossa própria música, sabe? Então, dizer que a gente... Mas nós sonhávamos em ser Beatles, né? Como todo jovem sonhava em ser Beatles e Rolling Stones, acreditava nisso, né? E eu acho que foi dessa teimosia toda que a gente conseguiu, assim. Lógico, não pensar em chegar tão longe, mas ao mesmo tempo sonhar que era possível chegar em algum lugar maior. Por isso que a gente foi uma das primeiras bandas a gravar um LP, uma dificuldade. Hoje em dia, você faz aqui, a gente grava um LP e lança no Spotify, no Deezer, tal, daqui a 10 minutos. Naquela época não era assim. Foram anos correndo atrás de uma gravadora, sabe? Como é que a gente chega? Daí conheci o Eduardo Araújo, eu bem garoto ainda. O Eduardo Araújo foi com a minha cara, eu queria fazer um show, porque eu achava que ele era o pai do rock. Eu falei, vamos fazer um show, blindagem, o pai do rock, entendeu? Mas através dele eu conheci daí o diretor da gravadora, sabe? Fiquei amigo dele, sabe? Nossa, ele me chamava de meu filho, inclusive foi padrinho do meu casamento, e era um cara super influente, assim, ele, por exemplo, que lançou os Beatles na América do Sul, na América Latina, sabe? Um cara realmente muito forte dentro. E ele que foi assim, falar, meu filho, tá muito novo, é muito verde isso aí, sabe? Até que um dia eu mandei uma fita para ele e ele falou, cara, vem aqui para São Paulo, eu quero conversar com você. Foi no dia que assassinaram o John Lennon. Eu cheguei em São Paulo, no mesmo dia, não é como hoje, que a gente saberia na hora, eu cheguei lá, ele estava chorando, eu falei, o que houve, Moacir? Ele falou, cara, assassinaram o John Lennon. Eu falei, que assassinaram o John Lennon? E foi exatamente o dia que eu assinei o contrato com a gravadora, foi o dia que assassinaram o John Lennon. E eu, um bitomaníaco, ficou isso aí marcado na minha vida também. Né? Nossa! E daí é aquela coisa, né? Você vai ficando, sabe? As coisas... E a banda foi permanecendo, o público sempre curtindo, sabe? Sempre cantando junto. Sempre teve essa coisa de... Eu lembro de fazer show no Círculo Militar, no ginásio do Círculo, a gente imprimia a letra da musiquinha que já estava tocando na rádio, porque um cara de uma rádio gostava e pagou o estúdio para a gente. Então a gente distribuía a letrinha assim para as pessoas cantarem a música, sabe? Então a gente foi marcando, foram coisas que a gente foi sedimentando na nossa carreira e conquistando um público cada vez mais fiel, né? Uma formação de plateia mesmo, sabe? Muito bacana, sabe? Então, e a gente tocou tanto, fazia tanto show que não é toda a música da blindagem que tocou em rádio, foi sucesso de rádio, mas todo mundo sabe cantar de tanto a gente fazer show. Então, olha só. fazia show, as pessoas aprenderam a cantar, né? Então é uma coisa divertida. E o Will, você imaginava um dia ser vocalista do Blindagem? Como é que foi tudo isso? Nunca imaginei, e foi até uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei para fazer o teste, né? Isso pulando toda a parte ali que eu já conto, mas quando eu cheguei para fazer o teste, foi um acústico, né? Com esse baixolão ali, violãozinho aqui, um carrom e tal, bem simples, na casa do Paulinho. Ele tinha feito a cirurgia recente, né? Isso. Então ele estava em recuperação ainda. E tocamos 3 músicas ali, e aí ele e o Paulo, né? Todo mundo curioso para saber mais. E Gaivota, você sabe? Não sei. Sabe... Oração Suicida. Não. Eu não conhecia. Não sei, ele não conhecia as músicas. Eu conhecia assim a fundo as músicas. As que eu conhecia, inclusive Oração do Suicida eu conhecia, porém não sabia ela naquele momento, assim, sabe? Então, eu tinha ensaiado uma música que era Coração de Bicho, que foi o vídeo que eu mandei, né? Pra eles verem. A
pedido do... Aí já, no caso, foi a pedido do Pato. Mas antes disso, eu tava um dia de bobeira em casa, o Sebaldo Sabate, que é do Sebas Rock Bar. William, nós temos uma amizade muito... Nós somos vizinhos de cerca, assim, sabe? No Dirituba, né? Nós somos vizinhos de cerca. Então, todo dia a gente tá junto lá, tomando café, enfim. Essa é uma amizade bem próxima. E ele chegou, falou assim, William, você podia gravar um vídeo tocando a música do Blindagem. E o Sebas é extremamente fã da Blindagem. Ele é muito fã, ele é muito, muito mesmo. Assim, ele chora ouvindo as músicas do Blindagem. Ele é fã, sabe? Aliás, é bem característico dos fãs da Blindagem, né? Terem Sim. Isso é uma coisa fenomenal que eu aprendi, assim, nessa curta trajetória, em vista do que eles têm de carreira, mas essa curta trajetória com eles, desde assim, 2022, né? Não. 22, né? 22, foi o primeiro show. Maravilhoso, assim, ver quanto os fãs absorvem o conteúdo da Blindagem, quanto, sabe, enfim. Aí ele pediu para mim gravar um videozinho e eu enrolei. Não, tá bom, beleza, aquela coisa, né? Bom, beleza. Aí certo dia, mas passou tempo. Eu tava no bar dele tocando, fazendo acústico. Daí eu resolvi, né? Que eu tava com o celularzinho assim no pedestal, assim. Aí coloquei, mandei um áudio, cantando inclusive oração de suicídio. Gravei assim. Aí ele me xingou. Cara do céu, eu tinha até esquecido, porque eu te pedi tanto pra você fazer isso, cara. Cara, eu não queria te falar, mas eu não sei o quê. A gente tem esse vocabulário bem... Pô, cara... Por que você não gravou pra mim? É porque é o seguinte, eu não queria que fosse por interesse, sabe? Mas é que é o seguinte, tá rolando um teste aí para um vocalista novo no Blindagem e tal, né? E eu queria mandar teu vídeo lá, mas eu queria mandar sem você saber, assim, aquela coisa, né, de surpresa e tal. Daí eu falei, cara, eu não tava sabendo. Claro que você não tava sabendo, você não fez, você tá pedindo pra você fazer, né? Tipo, brigando comigo, assim. Daí... Mas eu já falei mandei o teu áudio mesmo pro Pato, e eles curtiram e o Pato vai entrar em contato com você. Eu falei, eu já conhecia, eu já sabia quem era os caras, eu só não tinha essa proximidade, assim, né? Nossa, quando eu vi o Pato me ligou e conversamos, irmão, e tal. E foi sensacional. Aí eu falei assim, cara, então eu vou gravar o vídeo pra vocês. Mas o que você acha? Vou gravar, não sei, Cheiro do Mato, de repente? Tá. Ele, não, todo mundo tá gravando meio que a mesma música. Lobo da Steppe. Cheiro do Mato. Né? Se eu tivesse. Uma outra, mas diferente. Falei, cara, o que você me sugere? Ele falou assim, Coração de Bicho. É uma música um pouco mais pegada e tal. Né? Mostra um pouco mais da técnica vocal ali, aquela coisa... tem aquela over, aquela rouquidão um pouco assim, mas não chega a ser uma coisa exagerada. Enfim, vai de você saber dosar. Aí mandei... Quando viu, aí o Paulo ligou pra mim, a gente conversou e marcou esse teste lá. Fizemos o teste, eu só sabia aquelas três. E agora? Não sabe tocar mais nenhuma da Blindagem? Não. Aí o Paulo deu essa risada assim e falou assim, pelo menos ele é sincero, né? Mas ali a gente fez um ensaio dali 15 dias, aí eu já tava com o repertório todo tirado. Né? Eu sempre tive muita facilidade assim pra... Então, dali 15 dias fizemos um ensaio e sobrou a música, assim, nem deu para passar todas no ensaio, assim, cheguei com tudo pronto. Foi muito bacana, assim, eu acho também, porque é uma mudança muito difícil, né? Porque Sim. O vocalista, quer dizer, o Blindagem já vinha com aquela história do Ivo, né? Que sempre foi aquele ícone, assim, uma pessoa marcante, não só para todos, como para nós, né? Então a gente pensou até em parar na época de tocar. É isso que eu ia perguntar, na época do Ivo teve essa... a gente chegou a pensar nessa possibilidade, mas daí todo mundo, a gente tinha shows vendidos, aí a gente ligou, se quiserem, não tem problema, cancelamos. Não, de jeito nenhum, vamos, vocês vão ver, já tem uma opção, a gente já tinha uma opção que vinha acontecendo, porque o Ivo vinha doente, não era sempre estava. E daí o Rodrigo, que sempre fazia e tal, e o Rodrigo ficou 11 anos. Daí sai o Rodrigo e nós temos, vamos parar? Não vamos parar. E daí inventamos uma brincadeira, assim, né? O Blindagem, quero ouvir você. Recebemos. Você precisa ouvir, cara, muito engraçado até você ver a quantidade de gente que mandou. Pais, mães, filhos cantando. Criança. Jura? Nossa, assim, médico. Né? Não era isso. Não era assim, sabe? Mas foi uma coisa assim. Cara que tinha vencido o The Voice Brasil,
2 mandaram. É mesmo? O cara começou a pipocar algumas só umas legais, coisas assim. Alguns a gente até fez. Só que o Will foi assim curioso, porque aqueles lá, eles vinham fazer sabendo o que era, mandaram um vídeo sabendo do que se tratava, e ele não, foi meio assim que foi uma coisa meio espontânea. E mais importante que tudo, a sinergia que pintou meio na hora, assim, né? Sabe? A gente sabe, curtiu muito assim, o relacionamento que a gente teve ali, sabe? Não precisava conhecer 40, 50 músicas. O importante era as 3 que ele conhecia e o vídeo que ele tinha mandado. Não, e sabe? se dá bem com e se todo dá bem, mundo. exatamente. Sabe? Um cara foi muito rápido, assim, sabe? E uma coisa que eu guardo muito até hoje, assim, foi a frase que o Paulo falou no final que eles foram, deliberaram, conversaram ali e tal, voltaram. Aí o Paulo falou bem assim, eu lembro bem até o jeito que você falou. Will, o negócio é o seguinte, quando ele falou, se você topar ficar com a gente, eu já me arrepiei assim na hora. Falei, será? Se você topar ficar com a gente esquece o que passou até agora e esquece os testes que a gente ia fazer para frente. Então a gente anula o que a gente já fez e o que a gente ia fazer e tá fechado aqui. Você topa? Meu Deus do céu, né? Tipo, me segura, né? Eu vou voar. Então, nessa hora, assim, nem caiu minha ficha, na verdade. Dentro do carro, comecei a gritar dentro do carro, igual doido. Que legal. Aí mandei áudio pra minha família. Falei, deu certo e tal. E minha família, todo mundo feliz. Eu vi o show de vocês do festival do Paulo Leminski. Uhum. E é incrível, assim. Eu achei 2 coisas me chamaram a atenção. Como o Will já estava integrado, né? Já estava ali. Parece que você sempre esteve ali. Né? Eu não tinha visto você tocar antes. E a alegria e a emoção das pessoas cantando de todas as idades. Exato. É realmente algo assim... Não, é contagiante. Nossa, é muito incrível, assim. Eu fiquei emocionada e fiquei, meu Deus, eu até fiz uns vídeos, eu falei, cantando as letras todas, assim. E gente de todas as idades, assim. Acho que pro Will deve ser muito emocionante, assim. É muito emocionante. E você sabe que, assim, é que nem... Tem algumas... Às vezes as pessoas falam assim, cara, deve ser uma responsabilidade muito grande você... né, não é bem substituir a palavra, substituir o que o Ivo fez pela habilidade, enfim, em toda a trajetória, isso né, então eu tô ali complementando, né, talvez não seja essa a palavra, mas enfim, não é nada difícil, porque assim, o retorno do público assim é muito grande. Uma coisa, aquela coisa do preciso sempre dar o meu melhor, assim, porque o povo que vem dá o seu melhor, então a reciprocidade tem que rolar, assim. É muito legal. Não é difícil, sabe? O público deixa fácil. Olha só. Bacana, deixa fácil. Ele nunca falou sobre isso, mas achei muito bonito você ter falado isso, sabia? Não, Nossa, bacana. Porque... É uma visão, a sinergia uma visão... com eles já é uma coisa bem natural. A gente já vai, assim, tanto nos ensaios, tem aquela coisinha para acertar aqui, vai, que é uma uva, assim. Então, quando o público chega com a energia deles assim, é muito fácil. A gente só coloca em prática aquilo que a gente saiu e tá maravilhoso. É muito lindo. Eu acho assim que o público passar de pai para filho, nossa, cara, é uma coisa impressionante, porque você vai no show, sim, sabe? Você fica vendo, por exemplo, um teatro que é possível, por exemplo, entrada livre, né, para a nível de idade, você vê criança cantando junto, sabe? Uma coisa tão bonita, né, cara? Então, maravilhoso. É muito... Sou privilegiado nisso, graças a Deus. Eu acho que é muito emocionante, né? É emocionante. Eu falo tão emocionante que eu chego a chorar. Esse dia eu falei, não sei qual som que eu estava fazendo, eu falei, caramba, vocês vão fazer eu chorar de novo? Não, porque é emocionante, sabe? Que, assim, até com relação, assim, a todos da banda, mas, assim, primeiro a gente falando sobre o Ivo, né, sobre a importância dele na vida também dos fãs da Blindagem. Cada pessoa que chega, né, conversar com a gente ali, tá, meus parabéns, que legal, parabéns pelo show, que meu filho, né, começou a curtir Blindagem desde pequenininho e tal, e todo mundo sempre lá, eu tomei uma cerveja com o Ivo lá em tal lugar, eu conheci o Ivo lá em tal lugar. Sempre tem até hoje, assim, impressionante, andando na rua, assim, as pessoas, você é o William do Blindagem e tal, que legal, cara, eu já encontrei o Ivo lá, sabe? Então, assim, e
a forma e o carinho com que todo mundo se refere ao Ivo mostra muito a maneira com que ele era. Tipo, não tem como você falar, não, é uma pessoa parecida com o Ivo, porque era único. Eu não conheci o Ivo pessoalmente, mas eu já ouvi tanto depoimento das histórias das pessoas que compartilharam algum momento com o Ivo, que eu me sinto muito íntimo dele até, assim, sabe? Porque nós temos essa conexão, né? Então, assim, essa continuação, né? E as pessoas vêm emendar a história que tiveram com ele com a história a partir dali comigo e tal. De coração aberto, né? Nossa, tudo total, muito, né? muito, É a muito responsabilidade natural, que você está tendo de levar, né, a palavra dele, né? Tudo, E é né? realmente, é como se o Ivo tivesse Não, aqui é ainda, né? impressionante isso, E nossa, não só através da incrível. música, mas da presença, E daquele jeito dele sim, de conversar com isso, todo mundo, todo enfim, mundo de ser muito carismático, Curitiba, muito né? carismático, assim, muito carismático. É aquela né? forma que você fala de um amigo teu, assim, cara, tive com o Fernando ontem, conversando, sabe? As pessoas ainda falam com esse mesmo carinho, essa mesma paixão, assim. É verdade. E como que foi a parceria com o Paulo Leminski, assim? Tem alguma história legal que você lembra? Porque era muito forte, né? A relação artística com ele. O que acontece assim com o Leminski, né, foi assim, por exemplo, a nível de música, porque ela começou, por exemplo, essa parceria deles começou muito antes da Blindagem, né? Uhum. Na verdade, o Leminski ele já fazia música para a Chave. Eles tinham um grupo de amigos, de criadores, de poetas, pensadores e tudo mais. E a Chave era a banda onde tocava o Ivo e tocava o Paulinho Teixeira, né, o guitarrista, né? E o Leminski era o letrista. E eu tive a sorte assim, de conhecer bem o Leminski sem ter nada a ver com música. Porque eu comecei a trabalhar como jornalista, que eu fazia jornalismo, né, na Federal, e fui trabalhar numa agência de publicidade onde o Leminski trabalhava, que era uma das grandes agências de Curitiba na época, né? E o Leminski trabalhava lá. Então já houve assim eu trabalhava no mesmo setor, criação e tudo. Logo depois, eu consegui um emprego no Diário do Paraná, que era um grande jornal da época, né? E cheguei lá, quem que trabalhava lá? O Leminski trabalhava. E o Retamoso também trabalhava. E eles pegaram nós três, que eram os mais... Tal, e colocaram num canto lá, assim, entendeu? Era onde a gente fazia um caderno, tipo o caderno cultural do Diário do Paraná, era feito por nós, assim, sabe? Então, muita coisa eu aprendi com o Leminski, além dos professores, eram os professores da universidade também. Então, Mas o Leminski tinha uma facilidade muito grande para tudo, né? Muito rápido, né? Eu lembro de uma vez eu fiz uma matéria sobre os Novos Baianos e coloquei assim o título: Samba, MPB e Rock. Os Novos Baianos. O jornal foi publicado assim, né? Passou, né? Quando eu cheguei no jornal, quem que foi, Paulo? Como é que você me comete uma gafe dessa, um erro de português tão clássico assim, né? Seria os Novos Baianos, são os Novos Baianos, não é os Novos Baianos. O Leminski levantou e, tipo, há controvérsias, que ele era um cara letrado demais, né? Falava vários idiomas, era professor de português. Ele falou, ele está citando a uma banda chamada Novos Baianos. A banda é uma só, então não está errado dentro do contexto da língua. Ele não tinha que falar são os Novos Baianos. Não é um bando de Novos Baianos, é uma banda chamada Novos Baianos. Um elemento. Valeu, fiquei um pouquinho na dúvida se eu tinha errado ou não, né? Mas com isso, e eu fiz uma amizade muito grande com o Ivo também, e estava sempre junto o Leminski, estava com ele, né? Sempre estavam juntos. Então eu via assim criar muita música eles criaram assim na minha frente, sabe? Um falava uma coisa, outro falava outra, pegava um papelzinho, escrevia, sabe? Então várias músicas que aconteceram, eu estava presente quando surgiu. E daí, por exemplo, como é que ele entrou assim tão importante dentro do trabalho, principalmente do primeiro LP da Blindagem? Porque eu fui para a praia com o Ivo, quer dizer, o Ivo foi antes, a gente vivia num bar aí chamado Bife Sujo, era o barzinho da nossa turma, e o Ivo falou, estou indo para a praia, Paulo, vamos também? Eu falei, cara, eu não posso ir agora, mas Paulo, vou estar o dia, vou estar te esperando lá na frente do bar do Loreno com uma cerveja. Aquela brincadeira que a gente sabe, onde os parou, ele estava com a cerveja na frente e me deu a cerveja. E a gente criou realmente uma amizade muito grande, assim, sabe? Muito grande. E daí a gente pegava o violão e ficava tocando as músicas lá
em Itapuá, Itapema, Itapuá ali, sabe? Ele de barraca, eu aluguei uma casinha e a gente ficava ali, né, e tal. E vinha gente de fora, de longe, das outras praias, para ver nós dois ficar tocando. E ele tocava exatamente essas músicas que praticamente fazem parte do primeiro LP. E na chave, na banda, nunca tocava essa música. E eu falei, Ivo, por que não toca essas músicas, né? Cara, são demais. Era exatamente Oração de Suicida, Não Posso Ver, Sou Legal, Eu Sei, Hoje, sabe? Assim, são músicas lindas, palavras. Ele falou, cara, a chave é diferente, a chave que é mais rock and roll e tal. Eu falei, cara, puta, eu não podia deixar isso aí guardado, Ivo. Voltando para Curitiba, eu falei, cara, eu vou fazer um show. Naquela época, eu tinha 9 anos de idade de diferença, imagina, eu era um piá perto dele, né? Eu falei, cara, eu vou produzir um show teu. Ele falou, ah, é? Eu falei, não, vou produzir sim, vou produzir um show. E produzi um show chamado Ivo Show. Era só uma foto, ele sem camisa, cabelão assim, o baiano que fez a foto e tal, não sei o quê. E lotou. Foi uma coisa impressionante, sabe? Impressionante. E todo dia eu pegava o saldo de grana e dava para ele. Ele achava muito engraçado. O cara nunca recebia dinheiro para tocar, né? Ele recebia aquele dinheiro. Daí o que aconteceu? O Toninho Vaz, que escreveu o livro Tonemisque, morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Pasquim, depois trabalhou na Globo e tudo. Ele teve o último dia do show lá e falou, cara, eu vou levar você para o Rio de Janeiro, Ivo, para fazer esse show lá no Rio, cara. Mas do caramba e tal. O Ivo, não, só que eu não vou sozinho, só se o Paulo for comigo, né? Eu falei, não, Ivo, não tem nada a ver, o show é você, é Ivo Show. Eu nem toquei com ele, era só Ivo Show, era só ele com o violão e uma gaitinha de boca. Daí ele falou, não, se você não for, eu não vou. Eu falei, não, cara, então sim, mas eu não vou tocar violão, eu gosto de baixo. Daí eu falei, mas é o seguinte, eu vou tocando baixo, você toca violão e vão levar o Marinho, que era o baterista na época, vamos fazer um triozinho e tal. Eu sei que acabou indo todo mundo acompanhar o Ivo lá fazendo o show do Rio, e foi um sucesso de novo no Rio de Janeiro, sabe? No último dia do show lá, quem que estava lá? O Leminski. Ele, cara, isso é genial, ele é todo sempre criando as coisas, isso é sensacional, ficou muito bom, e essas músicas, ele era parceiro, ele tinha escrito as letras das músicas, ficou lindo demais isso aí, cara. Cara, isso aí é, como é que era? Bob Dylan e The Band. Cara, vai ser assim, Ivo e Blindagem, cara. E daí voltamos para Curitiba com ele falando e tal. Eu vou produzir um show. Daí inverteu, não era mais eu o produtor, era ele. Ele com toda a força de mídia que ele já tinha, que ele já era respeitadíssimo como jornalista, como, né, colunista. E daí nós ganhamos uma mídia nova, assim, muito incrível, muito louca. Era Ivo e Blindagem. Ivo e Blindagem. Surgiu como Blindagem, já era Ivo e Blindagem. E daí foi um sucesso de novo. Daí o que eu fiz? Eu vendi a Blindagem, mas vendi o Ivo à parte, como se fosse um show à parte. Então, tanto, mas tanto era... só que teve um adendo aqui, e daí dava certo, e a gente começou a... E daí, só que nesse inteirinho tudo, aconteceu, deu nessas tentativas de gravar o LP, isso foi 76, 77. Eu peguei, sabe, eu já tinha em 77, quer dizer, 2 anos depois que eu mudei o nome para Blindagem, nós já fomos escolhidos como os melhores do ano de 77. Teve um show no Guairão, a gente tocou e tudo mais. Para gravar a fita que acabou dando certo para fazer o primeiro LP, o Alberto, que era o nosso guitarrista, estava doente no Paraguai. E o Paulinho, que era o guitarrista da Chave, morava perto morava perto da minha casa. Eu falei, Paulinho, você não pode amanhã de manhã fazer uma guitarra lá pra gente e tal? Ah, não, vou sim e tal, passa aqui em casa que nós vamos. Daí foi ele que acabou gravando as músicas que eu levei na gravadora que foram aprovadas. E daí nesse inteirinho o namoro com o Paulinho ficou mais forte e ele acabou vindo tocar com a gente também, entendeu? Olha então daí só. eu já estava com o Ivo e daí agora eu estava com o Paulinho, né? Daí que a gente pirou um pouco na história, mas não pode ser Ivo e Blindagem, porque agora tem mais o Paulinho. Tem mais o Paulinho. E a gente acabou daí optando por tirar e ficar só Blindagem. Nossa. E desses shows que vocês já fizeram, Will, qual que foi o mais emocionante? Primeiro ou qual que... Para mim, até agora, né? Até agora. Usar aquele bordão clichê, não, vai ser o próximo. Será o próximo, com certeza. Porque a gente sempre coloca muito coração em tudo que a gente vai fazer. Mas eu acho que o show do Guaíra, que o meu filho cantou
que ele tocou Loba da Steppe com a gente, sabe? E foi uma surpresa gigante, sim, para ele também, pro pessoal da banda, porque não foi ensaiado, não foi nada. Só que eu conhecia já, sabia do potencial do meu filho em casa, sempre tocando. Ele então com 12 anos? Tava com 11 anos. 11 anos. Tava com 11 anos e tal. E ele sempre me acompanha e tal. Então chegou um determinado momento e nós estávamos falando justamente sobre isso que a gente falou há pouco, né? Sobre essa coisa dos pequenos, dos filhos do público fiel, do Blindagem, sim. Estão trazendo os filhos também para essa coisa. E eu falei algo sobre isso, né? Sobre as gerações mais novas que estão sendo apresentadas e a banda e tal. E eu falei sobre meu filho. Inclusive eu não sei se não vão me bater depois disso, mas eu quero chamar ele para tocar a música. E era bem a hora de tocar Loba da Steppe. Daí veio o Vitor e tal. E todo mundo naquela apreensão, né? Pô, se eu falo para eles antes, com certeza ele tem que ter feito uns 4 ensaios, né? Uns 4 ensaios juntos. Ou tipo, não vai rolar, né? Por não ter aquela segurança. Mas eu chamei e ele veio. Tremendo, né? Meio apreensivo e tal. E tocou lindamente, né? Nossa, tocou perfeito. Lindamente. Assim, eu sou suspeito de falar, mas não teve 5% a menos do que eu faria. Olha exatamente só. o que eu falei. Não, foi então, muito para mim, sim, foi um momento mágico, assim, né? Sem contar que a minha esposa, meu outro filho mais velho, o Cris, estava na plateia também. Então, para mim, esse foi, até agora, foi o show mais emocionante. E o seu, Paulo? É mais difícil, hein? Pode falar uns 3, assim. Não, realmente, assim, fica difícil, porque são centenas de shows, né? Então, teve show para 40 mil pessoas, teve show que não tinha ninguém, foi lindo, maravilhoso. Teve um show em São Paulo, então são shows marcantes, assim, isso. Sabe? Eu considero, assim, para mim o mais importante, assim, que eu acho que tem mais representatividade, assim, é o primeiro show com a Orquestra Sinfônica do Paraná, por toda a batalha que foi para fazer aquele show, entendeu? Foi assim, realmente, foram anos e anos tentando fazer, e os maestros dizendo que era impossível fazer, e eu falo, mas como é impossível se o Scorpions fez na Alemanha, o Deep Purple fez eu sempre teimando. Foi que ano isso? Foi 2007. Então, assim, quando aconteceu, quer dizer, eu sempre tentando, não conseguia. No fim, um dia eles acabaram me convidando se a gente não queria fazer. E foi um lance muito louco, porque o maestro era o Sandro San Jorge, um maestro, nossa, maravilhoso, com um astral de roqueiro. Ele é um roqueiro, ele tocava rock na Itália, muito assim, sabe, muito aberto a cabeça. E foram falar no Guaíra de uma coisa, e ele falou, mas por que não chama então a Blindagem em vez de trazer um nome nacional? Eu conheci o trabalho desses caras ouvindo no avião e, cara, é muito bom e tal. E aceitaram, e daí me chamaram para ver se a gente não aceitaria fazer. Eu sentei, né, na hora, falei, meu Deus lá. Então, assim, foi assim, uma coisa assim tão inusitada, mas tão perfeita, tão bonito, sabe? A forma como aconteceu, a hora que entrou, assim, sabe? A gente fez uma cortina que caía na frente, assim, daí a banda entrava já com a orquestra, sabe? Foi o Guairão lotado, todo mundo cantando as músicas junto, coisa que não acontece com uma orquestra, né? Mas o maestro, ele tinha essa manha de reger, ele mandava a orquestra parar e o público cantava. Nossa, eu fico toda não, foi lindo. Realmente era mais um membro da banda, assim, e daí a gente, como ele era muito aberto a isso, eu muito, saca, sempre querendo assim, falei, cara, vamos fazer uma música clássica. Acho que ele até me falou, vamos fazer uma música clássica. Daí começamos a pensar. Daí tem um arranjo do Steve Vai, A Quinta Sinfonia de Beethoven, né, que é maravilhoso, é um rock and roll, assim. E nós resolvemos fazer, né? Foi escrito as partituras, até a orquestra nova, falou, pô, mas isso aí é Beethoven mesmo, né? Sabe, então você terminar, sabe, aquela coisa, o público levantando para aplaudir, e o público cantando O Cheiro do Mato. Misturamos Heitor Villa-Lobos com um trenzinho caipira, que se transforma na nossa música, Lá Vai o Trem, sabe? Gente, terminou aquele show, assim, eu estava num êxtase, assim, tão fora de mim, assim, sabe, com a participação. Para mim, acho que foi o show mais marcante, assim, mais marcante que realmente, eu me lembro de uma cena que eu cheguei em casa, me ligou, acho que o
o dono do Positivo, eu não sei quem que ligou assim, eu em casa meio assim, ele falou, tá, e o que vocês vão inventar agora? Daí que ele brincou, ele falou assim, eu falei, realmente agora fica difícil inventar qualquer coisa. Ele falou, faça um show com o Paul McCartney. Por isso que eu brinquei do Paul McCartney. Mas então, eu assim, para mim é assim o show. Mas já teve outros, sabe, assim, eu acho que a cada momento, assim, tem show que marca muito, sabe. Teve um show do falecimento do Ivo, que nós tínhamos marcado com o das Aranha, entendeu? E o Rodrigo, naturalmente, já estaria cantando. O Rodrigo também. O show aconteceu do nada, o Rodrigo não estava, e a gente chegou lá e o local lotado. O das Aranha era a atração depois da gente, né, principal. E nós sem vocalista, né? E daí eu lembro que nós entramos no palco e falou, galera, todos vocês sabem que o Ivo partiu. Foi, eu acho que 2 dias que o Ivo tinha falecido. Então nós não temos vocalista hoje. Então o vocalista hoje é vocês. E viramos os microfones para o público. Meu Deus, todo mundo cantando junto. O cara das Aranha falou, não, cara, não acredito que eu estou vendo isso. O público cantou o tempo todo. E a gente meio que tocava baixinho e tal, e o público cantando. Então são shows assim que é o mais importante? Não, para mim são shows que tem uma representatividade maior, assim. Mas olha o tamanho disso, né? Não, assim, sabe? Então, me marca, são coisas que me marcam, sabe? Aquele primeiro show que nós fizemos, o primeiro foi no Torque, né? Que nós fizemos. O primeiro foi o pós-Guairão, né? Foi o Guairão e o Torque, ou o Torque nós fizemos o Guairão. Foi logo depois da pandemia que você tinha entrado. Meu Deus, aquele show lá foi assim, cara, lindo demais, todo mundo cantando junto, sabe? Assim, eu digo assim porque me marca porque era ele, a primeira vez praticamente tocando, as primeiras vezes. E o público junto, sabe? Saca assim, respeitando, sabe? Eu acho bonito, né, de respeitar a presença de uma pessoa nova que às vezes poderia estar até assustado com tudo aquilo, sabe? Então, assim, você vê no Torque, no Claymore, eu chorei 2, 3 vezes por causa daquele show. Sabe? Então, eu acho que todos os shows têm um quê de... E até o show que não deu nada, às vezes marca também por não ter dado nada. Foi divertido. E quais os planos de vocês para comemorar esses 50 anos? Tem alguma coisa já certa? Eu acho que a data é bem marcante, é bem representativa. Eu sempre coloco isso da representatividade. Então, a nossa intenção, e a gente às vezes tem até a intenção, será que é um momento talvez de fazer uma excursão e parar? Assim, sabe, dar uma parada, né? Daí todo mundo olha pra gente e fala, parar por quê? Por que parou? Parou por quê? Repito, não. Mas de repente assim, vou continuar gravando, vamos continuar fazendo umas festas esporádicas, porque a gente faz muito show esporádico que ninguém fica sabendo, que a gente não divulga, é show fechado. Sim. Até no próprio Guairão, né? Fizemos com orquestra lá, era só para convidado, entendeu? Sim. Então ninguém, às vezes uma festa no clube curitibano, a gente toca e tudo mais. Mas o que a gente está planejando agora é fazer uma turnê de 50 anos, entendeu? Porque a gente, Paraná já tocou em tudo, mas tudo quanto é canto, onde tem um coreto, acho que a gente tocou, entendeu? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente tem, assim, um público, sabe, muito bacana. Então a ideia é fazer uma turnê, assim, sabe? Revisitando esses locais, entendeu? Comemorando os 50 anos, entendeu? A gente sabe que as pessoas vão curtir, vão estar presentes. Alguns locais que a gente já conversou, a pessoa, não, eu quero aqui, tem aqui, entendeu? Então, acho que essa vai ser assim. E Curitiba fazer uma coisa maior ainda, sabe? Que seria assim, daí uma coisa trazendo vários convidados que tenham participado da nossa história também. Que são muitos, né? São muitos. Então, não só pessoas locais, assim, que tem uma coisa junto com a gente na nossa história, mas pessoas a nível nacional, artistas de peso nacional, entendeu? Que são, a gente esteve junto com todo mundo, né? Quando o rock dos anos 80 surgiu, a gente estava junto, tocando com Titãs, com Barão Vermelho, com o Paralamas do Sucesso, todo mundo a gente fez show junto, né? Então a gente tem uma história, uma carga histórica muito bonita, que é bom você mostrar isso, estar junto, os caras tocarem junto, vai ser bacana. Um show na Pedreira, talvez? Quem sabe, né? Por que não, né? Nós temos tanta história, né? Aliás, de ter tocado pela primeira vez na Pedreira, foi fantástico, né? Assim, um show em homenagem, naturalmente, ao Paulo Leminski, sabe? Depois disso, a gente tocou mais 3 ou 4 vezes em shows lá. Então, é um local mágico, né? Ele é mágico. Acho que se não for lá, a gente vai inventar outra história. Inventa outra história. Então, a gente conversou aqui com o Paulo e com o Will do
Blindagem. Então, esse ano é especial, a gente vai comemorar aí os 50 anos do Blindagem. Eu agradeço quem acompanhou o nosso podcast até agora. Nos siga nas redes, no YouTube, no canal Estúdio Bem Paraná. E agora a gente vai ouvir um pouquinho, né, do Blindagem. Vamos ver um pouco Muito obrigado por vocês terem vindo. O Will cantando agora. Hein? Com o Will cantando, isso mesmo. Obrigado. Te vi no meu sonho, foi tão bom pra mim. Vivendo em meu sonho, a saudade não é tão ruim. Pra te ver de verdade, a realidade nunca foi boa assim. Eu canto e você esquece, e a lua desce, vai cuidar de mim. Minha miragem em todo deserto de amor, meu oásis sob beduíno sofredor. Minha miragem em todo deserto de amor, meu oásis sob beduíno sofredor. Te vi no meu sonho, foi tão bom pra mim. Vivendo em meu sonho, a saudade não é tão ruim. Ver de verdade a realidade nunca foi boa assim. Eu canto e você esquece, e a lua desce, vai cuidar de mim. Minha miragem, todo deserto de amor, meu oásis sob beduíno sofredor. Minha miragem, todo deserto de amor, meu oásis sob beduíno sofredor.